Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Esta é a palavra de Deus e a palavra do Senhor diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Porque algumas pessoas vêm à igreja e saem como se nada tivesse acontecido. Porque algumas pessoas dizem ter lido a Bíblia, mas isso não mudou nada no seu viver. Por que é que algumas pessoas estão sempre a dizer que Deus falou com elas, e a outras isso parece tão sem sentido? Porque Deus fala com uns e não fala com outros. Porque uns são transformados e outros não. Esse texto vai nos ensinar sobre isso. E se você tem vindo à igreja, talvez para acompanhar a família, mas passam-se os minutos aqui e nada acontece no seu coração, e se talvez, ao ler a Bíblia, você não consegue captar o profundo sentido da palavra de Deus, e se por isso a sua fé anda enfraquecida, e você não crê com grande convicção, Deus quer falar com você hoje. Abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração. Mas se você já tem experimentado ouvir a voz do Senhor, se você tem experimentado Deus falar contigo, essa palavra também serve a você. Tanto para que você se aprofunde ainda mais na maravilhosa palavra de Deus, como também você possa ajudar outras pessoas que talvez não estejam vendo, nem ouvindo, nem sentindo a palavra de Deus. E ajudá-las, finalmente, a encontrarem o Senhor. É uma palavra preciosa, e eu quero muito, é meu desejo, tenho orado para que eu possa transmiti-la. Aos adolescentes que estão aqui, vejo vários, e a adolescência é um período em que muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e nos sentamos talvez na igreja e nossos olhos viajam, e quando não são os olhos é a mente que vai a outros cantos e outros lugares, e nem sempre conseguimos ouvir Deus falar. Mas também aqueles que são mais velhos, que às vezes já ouviram tantas coisas, e quando se sentam em igreja, mal se lê um texto bíblico,
assumem que já sabem tudo sobre aquilo, já ouviram tantas vezes e não ouvem o novo de Deus naquele texto. Que todos nós, nessa manhã, possamos nos abrir para aquilo que Deus tem para a nossa vida. O texto é bem conhecido. O Senhor Jesus subiu ao monte e a multidão se aproximou dele. Como os mestres faziam naquele momento, o Senhor sentou-se e as pessoas, em sinal de respeito, ficaram em pé à sua volta e ele começou a falar. E quando ele começou a falar, seus discípulos, que estavam acostumados a ouvi-lo já por 1 ano e meio, pelo menos metade do seu ministério, notaram uma diferença. O Senhor Jesus começou a contar uma parábola, uma história. E contou essa história, uma história da qual as pessoas, ouvindo, poderiam tirar várias ideias. Poderiam pensar muitas coisas. Mas os discípulos perceberam que o sentido exato com que Jesus estava a falar não foi percebido por aquelas pessoas. E isso os deixou intrigados. Por que que Jesus, pela primeira vez, não se esforçou em que aquela multidão compreendesse o exato sentido? Simplesmente contou uma história e deixou que cada um tirasse a sua própria conclusão. E eu posso imaginar os discípulos a ouvir os comentários e tantas pessoas a pensar que talvez Jesus estivesse dando uma aula de agronomia, e como é que se deveria fazer a plantação do trigo na próxima primavera. E os discípulos disseram: não é isso. Jesus não pode estar a falar sobre isso. Ele quer dizer algo diferente, que essas pessoas não estão a perceber. E então, conforme nos diz Marcos, quando ficaram a sós com o Senhor, lhe perguntaram: Senhor, por que o Senhor falou por parábola? Por que o Senhor contou uma história? Por que o Senhor não disse claramente aquilo que o Senhor desejava dizer? E aí temos o texto, a resposta de Jesus. A primeira coisa que o Senhor disse aos discípulos: olha, eu contei uma história e não me preocupei em revelar mais profundamente o significado dela, porque a quem tem será dado e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus usou, que provavelmente era um ditado conhecido, e o transformou em uma palavra inspirada para explicar exatamente o que é que estava a acontecer ali. A quem tem, será dado. E nós podemos ser traídos pelo verbo ter e começar a pensar na posse de alguma coisa. Mas esse texto seria melhor entendido se eu disser: a quem tem fome, a quem tem falta, lhe será dado. A quem não tem fome, a quem não tem falta, até o que tem lhe será tirado. O que o Senhor está a dizer é que aquela multidão que estava à sua volta não tinha realmente fome ou desejo ou interesse no que ele estava a transmitir, e por isso é que não podiam receber, compreender, perceber o que o Senhor estava a transmitir.
E parece-nos incrível que as pessoas tenham se deslocado de outras cidades, de outras vilas ali para a beira do mar da Galileia. E tenham se dado ao trabalho de se reunir à volta de Jesus, se na verdade não tinham interesse naquilo que Jesus tinha para transmitir. Em que estariam interessadas? Não é difícil imaginarmos. Na religiosidade dos nossos dias, nós experimentamos a mesma coisa. As pessoas vão às igrejas, quaisquer que sejam, interessadas não naquilo que o Senhor tem para transmitir, mas interessadas naquilo que elas mesmas desejam, naquilo que elas mesmas pensam. Não querem o que o Senhor oferece, querem o que sua carne deseja. E é por isso que o Senhor lhes fala por parábolas. E nós todos acompanhamos a religiosidade desses dias cá em Portugal, onde multidões se aproximam de alguma igreja, mas elas não têm interesse naquilo que Deus quer lhes dar. O interesse delas é naquilo que elas próprias querem. E a cada pessoa que era entrevistada nesses dias, na pergunta mais comum que se havia de fazer, o que é que viesse fazer aqui? E cada pessoa tinha uma resposta pronta. Que veio buscar uma graça, que veio buscar alguma coisa. Mas nunca ouvi alguém dizer que veio buscar exatamente o que Jesus queria dar-lhes. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E então, o Senhor mostrou a base bíblica, de que parte da palavra de Deus, de que parte da Bíblia é que esta ideia vinha, onde estava baseada. E ele mencionou Isaías. Esse também é outro texto bem conhecido. Bem, não tão conhecido assim. Os crentes gostam muito daquela passagem que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? E param por aí. Os versículos seguintes são esses. Deus deu a Isaías um ministério extremamente difícil. Porque Isaías haveria de ministrar para um povo que não tinha interesse naquilo que Deus de Judá tinha para oferecer. Eles queriam outras coisas. Não diferente do nosso povo, do povo dos nossos dias, era um povo interessado apenas na prosperidade material. Um povo que queria boas colheitas. Um povo que queria produzir o seu vinho, o seu trigo, a sua cevada, mas que não estavam interessados em produzir os frutos da videira verdadeira, não estavam interessados em entregar a Deus os resultados que Deus desejava deles. Esse povo que por tantas vezes preferiu buscar a Baal e a Astarote, porque eram deuses especializados na prosperidade material,
e abandonaram o Senhor dos Exércitos, que lhes desejava dar vida eterna. E então o Senhor, para evidenciar este pecado e evidenciar este erro, enviou-lhes Isaías. E disse: Isaías, você vai falar com esse povo. E pela sua pregação, você vai mostrar que eles não conseguem ver, não conseguem ouvir e não conseguem sentir a minha palavra. Porque se eles pudessem ver, se eles pudessem ouvir, e se eles pudessem sentir a minha palavra, eles se converteriam. E se eles se convertessem, eu os salvaria. Irmãos, essa passagem que o Senhor vai citando desde Isaías e até o tempo de Jesus e até o nosso tempo, é de central importância, porque ela trata de como é que somos salvos, de como é que somos libertos, de como é que nossa fé se constrói, de como é que a nossa vida espiritual se fundamenta. É de central importância. É preciso ser capaz de primeiro ouvir a palavra de Deus. Depois é necessário ser capaz de ouvir a palavra de Deus. E então é necessário ser capaz de sentir a palavra de Deus. Quando isto acontece, quando nós vemos, ouvimos e sentimos a palavra de Deus, o nosso coração se converte, ele muda, ele toma outro rumo, outra direção. E quando isto acontece, nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos. Portanto, se alguém não está liberto, se alguém não está curado, se alguém não está sarado, é porque não se converteu. E não se converteu porque não sentiu a palavra de Deus no seu coração. E não sentiu a palavra de Deus no seu coração porque não a ouviu com os seus ouvidos. E não a ouviu com os seus ouvidos porque não a viu com os seus olhos. Esse é o processo. Tanto em Isaías como em Jesus, ele vai de trás para frente e da frente para trás. Ver, ouvir e sentir. Ou sentir, ouvir e ver. De fora para dentro e de dentro para fora. Como isso funciona? É interessante porque em toda tradução, as palavras elas não têm sempre a mesma origem. Portanto, às vezes o significado mais profundo se perde. E é necessário voltar sempre à língua original para perceber algumas nuances que nos escapam na nossa língua. Então, deixe-me passar com você rapidamente por essas ideias. A primeira ideia no hebraico em Isaías, de olhos que estão fechados para não ver a palavra de Deus, ela está relacionada ao conceito, à ideia de uma pessoa que vai ficando muito obesa. Tão obesa que os seus olhos começam a fechar. É uma pessoa que está muito farta, muito cheia das coisas desse mundo e, portanto, seus olhos já não se abrem para ver a palavra de Deus. O conceito ou termo usado para ouvidos agravados é o conceito de orgulho. São ouvidos orgulhosos. Orgulho aqui é a ideia de uma pessoa que vive na opulência, que está
cheia de tudo, que é muito rica e que por isso não dá atenção a outras coisas. O conceito de um coração que é insensível é novamente o conceito de alguém que comeu muito. E que está com o coração que já não presta atenção em nada. Para entender o que Isaías está a dizer, o que Deus disse para Isaías dizer, não é difícil. Talvez, se hoje, na hora do almoço, você planeja comer muito. Não sei, uma comida pesada aqui, pastor, qual seria? Um cozido à portuguesa. Também uma feijoada podia ser. Lá no Brasil a gente sempre dá o exemplo da feijoada, porque depois de uma feijoada, seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não sente. Você quer sentar-se aí no sofá e simplesmente não presta mais atenção a nada. Portanto, o que Deus disse a Isaías e o que Jesus está a repetir é que quando nós comemos muito deste mundo, quando nós nos enchemos das coisas que este mundo oferece, das suas informações, dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus interesses, das suas vontades, nós nos tornamos incapazes de ver, ouvir ou sentir a palavra de Deus. Quando chegamos à igreja, mas estamos tão desejosos das coisas desse mundo. Quando chegamos à igreja, estamos tão desejosos de coisas materiais, de casa, de carro, de dinheiro, de roupas. Quando estamos tão desejosos das coisas que a nossa carne ama, das cobiças, das concupiscências da carne, nós não somos capazes de ver a palavra de Deus, nem de ouvir a palavra de Deus, e nem de sentir a palavra de Deus. E por causa disso, não nos convertemos, não mudamos. E por não mudarmos, não somos libertos, não somos salvos. Portanto, a solução implícita nesse texto é que nós nos aproximássemos da palavra de Deus com fome do que Deus tem para oferecer. É que nós chegássemos diante de Deus desejosos daquilo que Ele deseja nos dar, daquilo que Ele deseja nos oferecer. Que nós não estivéssemos vindo a Jesus para satisfazer nossos próprios interesses ou conveniências, mas que nós estivéssemos nos chegando a Ele para receber aquilo que Ele tem para nos dar. E então, nós olharíamos e veríamos, escutaríamos e ouviríamos, e nosso coração seria sensível àquilo que o Senhor está a dizer. E então o Senhor termina dizendo aos discípulos: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Ou seja, não estando, e isso remete, ainda ontem trabalhei fortemente sobre o texto do chamado desses discípulos. Gastei horas meditando sobre esse texto. E é interessante notar, quando Jesus disse: sigam-me, o quanto eles deixaram.
Deixaram barco, deixaram empregados, deixaram a empresa, deixaram os peixes, deixaram o pai, deixaram tudo para seguir Jesus. Os olhos deles não estavam cheios das coisas desse mundo. E o Senhor disse, bem-aventurado, felizes os olhos de vocês, porque conseguem ver. Eles não estavam olhando nem para o mais elementar. Mais tarde, Pedro citou ou falou da sua escolha por Jesus, dizendo, e nós que deixamos tudo para seguir-te. Portanto, eles não estavam a olhar para as coisas desse mundo, e é por isso que os olhos deles eram felizes. Porque viam. E os seus ouvidos, porque ouvem. Eles não estavam a ouvir as vozes desse mundo. Não estavam a dar ouvidos às coisas desse mundo. Por isso seus ouvidos eram felizes. Por isso eles ouviam. E o Senhor disse de outra maneira, como os profetas e justos, aqueles que até tinham fome, tinham desejo, desejaram ver o que vocês veem. Para eles era somente uma promessa. E eles esperaram, mas vocês alcançaram. E essa mesma coisa o Senhor está a dizer para você nesta manhã. Que aqueles profetas que vieram antes de Jesus desejaram ver e ouvir essas coisas, mas não puderam. Mas a vocês isso foi dado. É o mesmo que o Senhor dizer, olha que mesa farta, olha que preciosidade que foi colocada diante de vocês. E mesmo assim, há alguns que não veem, não ouvem e não sentem. O objetivo do Senhor, o objetivo também do evangelista ao realizar ou a relatar esse texto, é nos apresentar a razão e o modo da conversão. De que maneira o nosso coração se converte e de que maneira nós somos libertos. Isso interessa a você, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é ancião. Interessa a todos nós. E é interessante como é que um texto de tal profundidade pode ser levado a exemplos tão elementares. Porque certamente a minha mãe e a mãe de cada um de vocês exortou por vezes sem conta para não comer coisas antes do almoço, antes da janta, porque senão perderiam o apetite. Aconteceu com vocês? E certamente os pais que aqui estão já exortaram vezes sem conta os filhos de que não devem comer antes das refeições, para não perderem o apetite. Será que somos capazes de transferir isso para a nossa vida espiritual? Do que é que estamos a encher o nosso estômago espiritual? Que coisas estão a ocupar a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, para chegarmos à presença de Deus sem fome, sem interesse nas coisas que Deus tem para nos oferecer? Que coisas é que estamos admitindo na nossa vida para encherem a nossa mente, para poluírem os nossos sentidos, embotarem a nossa fome, de que forma que ao chegar diante de Deus, já não estamos interessados naquilo que Ele tem para nos oferecer. Esse texto nos chama a um jejum.
Esse texto nos chama a um jejum, a deixarmos de lado aquelas coisas que nos enchem, que satisfazem os nossos interesses humanos e nos deixam sem vontade, sem ânimo, sem interesse pelas coisas de Deus. Esse texto nos exorta a deixarmos de lado tantas coisas que tiram o nosso apetite espiritual, de modo que nossos olhos estão fechados, nossos ouvidos estão agravados, nosso coração está insensível. Que coisas serão essas? A palavra do Senhor vai nos exortando sempre. E o querido João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo... E isso não quer dizer que o pai não te ama, ele te ama, mesmo você sendo ruim. Então, o amor do pai não está nele, não quer dizer que o pai não o ama. Quer dizer que ele não ama as mesmas coisas que o pai ama. Se você ama o mundo e as coisas que há no mundo, se você ama as coisas que sua carne deseja, que o mundo oferece, você não vai amar as coisas que Deus ama. Você não vai amar do jeito que Deus ama. Você não vai desejar as coisas que Deus deseja para você. Então você vai chegar à igreja sem vontade de receber aquilo que Deus está a oferecer. E talvez é capaz ainda de sair e dizer: o culto não foi bem. Deus não falou hoje. Eu não senti nada. Seus olhos estavam fechados, seus ouvidos estavam agravados, seu coração estava insensível. Porque os profetas e justos de antigamente desejaram ter diante deles aquilo que vocês têm, e eles não tiveram. E agora, o Senhor colocou esta mesa farta, a mesa do Senhor, mas muitos não estão interessados naquilo que Ele propôs. Precisamos de um jejum. Examine o seu coração. Olhe bem para o que você está buscando. Em que você gasta o seu tempo. Quais são as coisas que lhe atraem? Quais são os interesses que você busca? E comece a colocar de lado tudo aquilo que não foi dado a você por Deus. Faça um jejum. Coisa difícil de pedir nesta época. O jejum não está muito em moda. Porque estamos crescendo criancinhas às quais não se priva de nada. Que não estão acostumadas a esperar por nada. Um dia desses estava em algum comércio, não sei em que parte do mundo. Estava uma mãe a suplicar para a filha. Já a fila de pagar, talvez o doce, alguma coisa que a criança queria. E a criança querendo abrir e fazendo de tudo para abrir aquele pacote e queria consumi-lo ali. E a mãe dizia: um minutinho, filha, por favor, filha, por favor. Posição tão indigna para uma mãe suplicar a uma criança para esperar 1 minuto ou 2 para passar pelo caixa, fazer o pagamento e então poder consumir aquilo. Nós temos uma geração que não aprendeu a passar fome.
que não aprendeu a esperar. E quantas pessoas nós recebemos no gabinete e dizem, pastor, eu sinto necessidade. Eu sei que você sente necessidade. É algo mais forte do que eu também. Ou então essa teologia manca, coxa. E diz, bom, se Deus não quisesse que eu quisesse isso, Ele não tinha posto esse desejo no meu coração. Pois, sua carne deseja coisas que Deus não deseja. E se alguém deseja seguir a Jesus, precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É necessário crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nos enche e nos impede de buscar a vontade de Deus. Não é alguma coisa fácil. É um convite para ter fome. É um convite para ter sede, para então ser satisfeito pelo Senhor. É interessante isso. Eu, quando chego a um hotel, e não são poucos, a gente viaja muito, a primeira coisa que eu pergunto é se há internet. Isso é muito importante. Mas a segunda é se há um serviço de lanches e tal que funcione 24 horas. Se a pessoa disser que há, eu não sinto fome nenhuma. Mas se ela disser que não há, eu começo a ter um medo de ter fome. E então a fome aparece mesmo. E 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, eu estou a me contorcer de fome e desejo de comer alguma coisa. E é ruim passar fome. Mas se nós não chegarmos à presença do Senhor com fome, nós não vamos ver, nem ouvir, nem sentir a sua palavra. Portanto, das coisas que a nossa carne deseja, é preciso privá-la. É preciso deixar a nossa carne faminta. É preciso chegar diante de Deus sequioso, faminto, vazio, para que Ele nos encha. E se você não tem experimentado a palavra de Deus falando com você, se você não tem se deliciado das coisas de Deus, certamente é porque você está cheio de outras coisas. E eu convido você ao jejum, a colocar de lado na sua vida todos os interesses desse mundo, todas as vontades da sua carne, e se apresentar diante do Senhor com verdadeira fome e sede de justiça. Como vamos reagir a esse texto? Depois de termos ouvido essa palavra do Senhor, a primeira coisa é encontrarmos o que é que está nos preenchendo. O que é que do mundo nós estamos comendo? E fazer um jejum disso. Às vezes são relacionamentos. Muitos de nós já estão satisfeitos demais com relacionamentos nesse mundo, com pessoas que não amam a Deus, com pessoas que não o buscam. Assim que não nos faz muita falta nos relacionarmos com o corpo de Cristo. E quando chegamos aqui, estamos tão fartos de amigos mundanos,
que esses crentes parecem até meio chatos. Ou então são as nossas leituras, e a televisão, e os nossos estudos seculares, que satisfazem a nossa mente. E é até difícil para mim. Eu amo a cultura, eu gosto de música, de literatura. Mas às vezes a gente já leu tanto, já ouviu tanto, e quando chegamos à presença do Senhor, bom, essas músicas de crentes não são também lá tanto assim. E ler a Bíblia, comparado a isto, aquilo outro, e eu estou a citar coisas que nem são tão pecaminosas, mas outras vezes nós estamos também enchendo as nossas vidas de coisas que são pecado. E às vezes estamos tão cheios de mentira, de lascívia, de pornografia, que não há nenhum interesse naquilo que Deus tem para dizer. Então será necessário pôr de parte essas coisas. Eu estou a dizer a sério, faça um jejum. Experimente chegar diante do Senhor com fome. A segunda coisa é buscar a palavra de Deus. Procurá-la. Antes de outras coisas. Nós vemos um tempo que quando há um problema com casais, a gente chama o psicólogo. Quando alguém está deprimido, levamos ao psiquiatra. E nunca recorremos em primeiro lugar à palavra de Deus, ao Senhor Jesus. Experimente isso. Comece a buscar primeiro o Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E as coisas corretas dele. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você será satisfeito em todas as áreas quando buscar primeiro o reino de Deus. A terceira reação que eu quero convidar você a ter a esse texto é dividir com outros a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão famintas ao nosso lado. E ao invés de oferecer-lhes a palavra de Deus, nós oferecemos outras coisas. De fato, a boca fala do que o coração está cheio. Mas quantas vezes os nossos conselhos não partem da palavra de Deus? A nossa conversa, para preencher o tempo, não tem a palavra de Deus. E nós vamos nos tornando culpados por encher os outros de coisas que eles fazem perder a fome daquilo que Deus tem para dizer. Que o Senhor não ache em nós essa culpa. Que quando tivermos a oportunidade de dar algo a alguém, de compartilhar nosso tempo, nossa conversa, nós possamos sempre oferecer a palavra de Deus, para que essas pessoas possam se alimentar dela. E finalmente, quero convidar você a ler a palavra de Deus através dessa sequência que o Senhor nos deu. Primeiro ele disse ver, depois ouvir e depois sentir. Ver a palavra de Deus significa identificar nas Escrituras todos aqueles detalhes, aquelas informações que nos ajudam a compreender o texto. O Brasil passou por uma grande reforma na escola, com este esquerdista, o Paulo Freire.
e se corrompeu completamente o sistema escolar no país, de modo que nós deixamos de lado os conteúdos para nos tornar qualquer coisa entre um centro de educação, de doutrinação ideológica e nada. Então nos dá saudade do tempo em que a escola transmitia conteúdo e as pessoas tinham a cabeça cheia de informação. Nessa época, uma coisa que se fazia para qualquer texto era a compreensão do texto. Então se faziam perguntas e ninguém movia-se adiante antes de compreender plenamente o texto. Infelizmente, os crentes passam por cima da Bíblia sem compreender o texto. Leem muito rápido, não atentam às informações e logo estão a inventar algumas heresias. E logo tem uma ideia sobre o texto que não confere com o que está escrito. Isso é um problema. Então, isso é elementar, a gente precisa praticar. Leia várias vezes um texto da Bíblia. Não se preocupe em ler a Bíblia toda em 35 dias ou 40 dias. Dedique-se a um texto da palavra de Deus. Compreenda profundamente cada palavra, cada vírgula, cada expressão. Se houver algo que você tem dúvida, pergunte a alguém. Ou então consulte, mas tenha certeza de compreender plenamente o texto. Isso é ver o texto. Ver todos os seus contornos, todos os seus detalhes, todas as suas cores, todas as suas formas. A segunda coisa é perceber a intenção do texto. Interpretar, ouvir. É mais profundo. Agora é preciso saber qual é a intenção de Deus ao dar aquele texto. E aqui também muitos crentes falham. Eles inventam significados para o texto. Acho que Deus está querendo dizer isso. Não ache nada. Preste atenção no texto. Veja o que o próprio Deus está querendo dizer. O que é que Deus quis dizer? Nós vemos nesse texto que lemos, os discípulos estavam preocupados. O que é que o Senhor quis dizer com isso? Nós entendemos. O Senhor falou de terreno assim, terreno duro, terreno espinhoso. A gente entendeu. Mas o que é que o Senhor quis dizer? E o Senhor disse, então, vou dizer o significado. É importante entendermos o que o Senhor quis dizer. Isso é ouvir. E depois sentir. O que é que o texto quer produzir na sua vida? O que deve ser mudado no seu coração? Que mudanças devem ser feitas na sua vida? Primeiro, compreender o texto. Depois, entender o significado. E, finalmente, perceber as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. Então, se converter. Dizer, Senhor, eu quero mudar. E quando houver em você o desejo de mudar, o Senhor vai derramar sobre você a libertação dele. De modo que sua vida vai se aperfeiçoar de glória em glória, de fé em fé. E a salvação do Senhor estará sobre você. Amém? Primeiro ver, depois ouvir e depois sentir. Primeiro preste atenção em todas as informações do texto bíblico. Depois, perceba o significado dele, a intenção dele. E, finalmente, veja que mudanças esse texto quer produzir na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Nós começamos pedindo ao Senhor fome e sede de justiça. Você quer fazer outra oração ou quer pedir mais fome e sede de justiça? Ore novamente e diga, Senhor,
Eu quero desejar a tua palavra mais do que qualquer outra coisa. Quero que a tua palavra seja para mim, Senhor, mais do que o ouro fino. Senhor, eu quero que a tua palavra seja para mim, ó Senhor, mais doce do que o mel. Ó Senhor, eu quero que a tua palavra seja para mim, Senhor, o pão da vida. Eu quero que a tua palavra seja para mim a luz, a lâmpada, Senhor, para o meu caminho. Eu desejo a tua palavra mais do que qualquer outra coisa. Fala comigo, Senhor. Fala sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus. Coloque em prática. Amém. Que o Senhor vos abençoe.